É complicado, né? Amém? Vamos... hoje nós vamos ter uma rede diferente do que o que a gente vem fazendo, tá? Hoje nós vamos ter uma rede com a presença ilustre da pastora Vera, da pastora Edna, do pastor Emerson, tá bom? Hoje eles vão nos abençoar com a ministração que eles têm, tá bom? Hoje nós vamos falar muito sobre louvor, sobre adoração, que são assuntos que nós temos identificado, que nós temos espaço para melhorar, não temos? Vocês concordam comigo? É isso, né? Então, assim, hoje nós vamos ver as experiências que eles já tiveram. Eles têm muitas histórias aí que vão compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Vamos orar, então, para a gente começar? Vamos ficar de pé? Pode ser? Pode ser? Aê, isso aí. Amém. Senhor Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, primeiramente pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de estarmos aqui juntos, reunidos, compartilhando das boas novas, Pai. Compartilhando aquilo que o Senhor nos ensinou. E como nós ouvimos recentemente, nós somos escolhidos, Senhor. E nós não estamos aqui por engano, nós não estamos aqui porque os nossos pais quiseram que nós estivéssemos aqui, não. Nós estamos porque fomos escolhidos. Então, Pai, nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor nos escolheu em meio a tantos outros, adolescentes, a tantos outros jovens, a tantas outras famílias. O Senhor teve misericórdia de nós e nos escolheu. Então, nós te agradecemos por isso. E em especial, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa ministrar os nossos corações no dia de hoje. Tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser passado como experiência de vida, todos os ensinamentos, Pai, que possam criar raízes dentro do nosso coração. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa ministrar a todos aqui hoje, ao coração mais distante, ao coração mais próximo, ao coração mais enrijecido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ministre a todos. Que nós possamos sair daqui transformados na tarde de hoje. E que a tua presença possa ser abundante em nosso coração. Em nome de Jesus, isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha só, eu vou falar isso de novo. Rapaziada, a gente está devagar, meu. Olha aí o tanto de mulher que tem aqui, cara. Tá quase uma rede das adolescentes isso aqui, cara. Precisamos nos esforçar aí, rapaziada, né não? Beleza? Vocês vão me ajudar aí a fortalecer o time? Aqui tá legal, mas olha só, Oh, meu Deus do céu. Amém? Pode sentar, vamos lá. Amém. Então, pessoal, agora com os pastores, amém? Vamos ser ministrados e abençoados. Amém? Deus abençoe, cara. Boa tarde. Gente linda. Tudo bem com vocês, queridos? Para vocês, para aquele que não me conhece, meu nome é Vera, tá? Eu sou pastora dessa casa pela misericórdia de Deus, juntamente com meu esposo, pastor Celso. Nós temos o pastor Emerson e a pastora Edna, que estão aqui com vocês hoje. Eles foram pastores comigo no louvor, pastores de família, mas eles já estão migrando agora, né, da família. E eles estão à frente do Instituto Vida Nova, que nós temos aqui na Vila Marcelo. Tem algumas pessoas que conhecem lá já, né? E os pastores de vocês, que são os pastores Wesley e Tairine, que tem sido bênção para vocês. E nesta tarde, né, nós conversamos com o pastor Wesley e a pastora Tairine, para nós termos esse tempo com vocês. Vocês estão chegando, tem muitos que estão chegando, alguns vieram do Kids, não conhecem, né, muita coisa e não sabem, né, as histórias nossas, né? Eu não nasci pastora, vocês sabem, né, disso? Ninguém... É uma função, ser pastor é uma função, um dom, né, que Deus derrama sobre nós. E há muitas histórias. Eu já fui, vocês, né, cada um de nós aqui, já vivemos coisas que vocês estão vivendo. Então, o Senhor pediu para que nós estivéssemos aqui hoje, para nós termos esse bate-papo com vocês. Nós vamos
cantar algumas canções, mas nós vamos também sentar e conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Mas nós também vamos abrir o nosso coração de coisas das nossas vidas, da fase mais ou menos que nós tivemos com vocês, das nossas batalhas, e onde nós conseguimos entender Deus. Quando nós conseguimos entender Deus e quando falou, né, veio forte no nosso coração, o quanto nós pertencemos a Ele, que nós nascemos para Ele. E talvez você tenha essa dúvida, ou talvez você nunca tenha pensado nisso. Por que você está aqui, né? Alguns aqui já nasceram com os pais dentro de uma igreja. Então, muitas vezes pode passar até na mente, né? Não, por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu sou obrigado a estar na igreja? Mas nós queremos falar um pouquinho sobre tudo isso. Tá bom? Ok? Vamos lá, pastor Ed? Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar em pé? Quem está ali? Jaqueline, né? Jaqueline vai ter que sair correndo aqui, tá, Jaque? Das canções aí que a gente for fazendo, você vai... Aleluia. Boa tarde, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Nós já fomos dos adolescentes também, já fomos dos jovens também. Fomos adolescentes e fomos líderes dos adolescentes também. E dos jovens. Faz tempo. Já tem um tempinho já. São 20 anos de estrada. Cadê o Nicolas? Quer pegar lá a batera? O teu amor não falha. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha jamais. Ele ama você e para Ele você é a pessoa mais especial. Jaqueline, põe a letra. 60 anos, gente. Vamos lá. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Diga pra Ele, Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
falha. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Diga isso. Tu sabes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Tem uma canção. E o Senhor, Ele deu a direção para nós estarmos ministrando essa canção nessa tarde. Porque ela fala do amor de Deus por nós. E ela fala sobre identidade de filho. E o Senhor quer falar conosco sobre identidade nessa tarde. Sobre que somos filhos. Sobre quem nós somos dele. Se você conhecer, canta. Se você não conhecer, fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento ao Senhor. Tenho ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga de novo, tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim, Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me
somos sua herança. Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Oh, Senhor, teu amor, Pai. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nós vamos cantar com toda a convicção, Senhor. Me ama. Nós cantamos com a convicção dos nossos corações. Nós somos amados pelo Senhor. Me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Podemos sentir o teu amor, Senhor. Oh, teu amor me lança fora todo medo. Flui aqui com teu amor, Senhor. Oh, para aquele que se sente desprezado. Oh, Deus, para aquele que não se sente amado, Pai. Vem com teu amor, Senhor, nessa tarde, Deus. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. E o Senhor diz nessa tarde que Ele te ama. Ele te ama. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu choro. Ele conhece a tua angústia sozinho lá no seu quarto. As suas dúvidas, os seus medos, a sua insegurança. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia.
Você pode aplaudir a Jesus? Vocês podem sentar. Será que dá para fazer uma roda de sentar assim no chão? Todo mundo? Sim. Aqui cabe? Cabe. Acho que não. Vê aí. Eu acho A pastora que Edna que está exercendo a fé aqui. Com a cadeira. empurra aí, Essa aí. daqui só, né? Tá. Tá. Senta por aqui. As intercessoras estão por aí, né? É. Dá, né? Vem cá. Vamos, Pietro, vem mais para cá. Senta. Se vocês quiserem sentar aqui, assim... Vamos juntar aqui, todo mundo. Quem não está vendo aí, mas está ouvindo, né? Chega mais. Tem lugar ali, Tem ó. lugar aqui, gente, ó. Tem lugar para cá também, se quiser. Nossa, não vou ficar na frente dele. Vou ficar aqui mesmo. Boa tarde, mais uma vez. Está todo mundo vivo aí? Vocês estão ouvindo o Emerson, todo mundo aqui? Dá para ouvir? É um prazer a gente estar junto com vocês. Pastor Wesley, pastor Carinho. É muito bom. E quando a pastora Vera me convidou para estar junto com vocês, para eu ver com os pastores, já faz tempo que a gente não se reúne com os adolescentes. A última grade era a nossa adolescente. O pastor Wesley era o nosso adolescente. E ganhou um campeonato de videogame lá na. A gente foi para outra igreja, lá na Nova Aliança. Qual que era? E foi campeão. Tem a foto dele lá com a medalha. É uma criança. Mas eu estou com adolescentes todos os dias, porque eu dou aula. Legal isso. Então eu dou aula de sexto ao nono. Dou aula de história de sexto ao nono. Então todos os dias eu divido uma sala com 20 adolescentes, com a porta fechada. É isso mesmo. Mas não, independente disso, eu estava pensando, porque a adolescência é uma fase, você já ouviu isso, você já ouviu isso, que é uma fase diferente, é uma fase difícil mesmo, é uma transição. Você está deixando de ser criança para se tornar um jovem adulto. Então muda muita coisa, né? Você, na maioria das vezes, você está tentando se achar no mundo, né? Você não é criança, mas você também não é jovem, não é adulto, e você é só você é adolescente. E o corpo muda, e é difícil, os braços ficam grandes, já viu? Não sei se tem uns bração, umas mãos grandes, é porque vai estar tudo se encaixando, mas depois tudo dá certo, parece que não vai dar, né? Mas depois no final dá tudo certo, aí não disciplina, e aí cresce o nariz, aí cresce aquilo, é uma confusão. E eu pensando nisso, pensando na minha adolescência, que não foi dentro da igreja, não foi na igreja. E a adolescência é difícil dentro da igreja, fora da igreja, não tem nada a ver com isso, né? Porque a adolescência é dentro de nós, né? Não tem a ver com o ambiente externo. Porque a mudança é
dentro da gente, na nossa mente e no nosso corpo. E aí hoje eu estava aqui ministrando, adorando com vocês, e Deus estava trazendo isso no meu coração. Quando a pastora, acho que a pastora cresceu na igreja, né? A Edna não, também, cresceu na igreja. Então, mas eu acho que a pastora também pode falar um pouquinho dela, mas se você pega a Bíblia fala dos jovens, dos mais velhos, e uma função dos mais velhos é estender a mão para os mais jovens e falar, calma, vai dar tudo certo. Parece que está muito complicado aí, e às vezes não acontece isso, às vezes há uma cobrança muito grande em cima dos mais jovens, dos adolescentes, de uma perfeição que eles não têm, e eu não tive isso, nós não tivemos isso. E Deus colocou o pastor Weber, o pastor Carlinhos, colocou líderes sobre a vida de vocês, para dizer, calma, vai dar tudo certo, para estar apoiando vocês. E isso é muito bom, você ter pessoas mais experientes em Deus e na vida, para poder dizer, olha, é um momento complicado mesmo, mas vai dar certo. Eu não tive isso, então minha adolescência foi aprendendo as coisas fazendo, errando e vendo que dava certo, que dava errado, mas em todo erro tem uma consequência. Então, a adolescência fora da presença de Deus, fora da casa de Deus, é mais difícil, porque a gente aprende quebrando a cara. Eu entrei assim, eu curtia rock. Eu curtia rock de verdade, eu não ouvia rock, eu curtia rock. De 12 para 13 anos eu fui pro Rock in Rio, em 91. Minha mãe falou assim, você não vai? Eu falei, eu vou. Ela falou, você não vai. Rock in Rio, no Rio de Janeiro, né? Foi o segundo. E porque eu curtia metal, né? Olha, eu não sei o que aconteceu, eu fui. Mas o meu amigo que foi, ele era maior de idade. Não sei se isso foi em 1991. É mesmo, eu vou perguntar pro Valtinho, mas eram outros tempos também, né? É verdade. Porque como é que eu viajei pro Rio de Janeiro? Eu não sei agora. Minha mãe não sei. Eu tava lá. Mas eu achei que ele falou de maior. Hoje eu não cheguei em casa, eu ia falar pro Valtinho. Como é que eu fui falar aqui com você? Aí ele nem eu não lembro. Porque tava tudo bêbado. E aí o que aconteceu? Então, eu fui pro Rock in Rio em 95. E aí eu fui embora, assim, minha mãe não teve mais controle sobre a minha vida. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 para 11 anos, meu pai foi morar com uma mulher, na família, e aí ficou eu, minha mãe e minha irmã. Então nós três. E minha mãe era assim, ela era dona de casa. Quando meu pai foi embora, teve que trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado, porque foi uma vida inteira, né, com os filhos. E aí, o primeiro trabalho que ela conseguiu, ela fazia faxina. A gente morava num condomínio, vários prédios. E ela começou a fazer faxina na casa, nos apartamentos dos moradores do próprio prédio. E isso, para o pessoal, era uma vergonha. Claro que não é vergonha nenhuma, é um trabalho de qualquer outro. Mas, para aquele ambiente ali, era uma vergonha. Você ter, a sua mãe, ela era empregada das outras casas. Só que minha mãe, ela fazia a faxina na casa pessoal e ela foi fazer enfermagem. E aí ela pagava o curso e fazia faxina. E aí quando ela terminou o curso de enfermagem, ela arranjou um serviço de enfermeira mesmo. E aí ela foi trabalhar de enfermeira em hospitais. E para pagar as contas, cuidar da minha irmã, ela trabalhava em 2 hospitais, então ela trabalhava de dia e de noite. Ela trabalhava no hospital à noite, aí tinha vezes quando calhava a folga, ela folgava e dormia de dia. Quando não calhava, ela saía de um e ia para o outro. Então eu cresci na rua. E a minha irmã ficou trancada. Ela falou, você cuida da sua irmã. Tudo bem. Eu trancava ela e saía. Estava cuidando, ela estava cuidando dentro de casa. Estava segura dentro de casa. A Tati, se eu tinha 11, ela devia ter ela devia ter uns 8. Deve ser 3 anos mais nova que eu. E eu cresci assim. E aí fui pra rua 7 anos?
Você faz pizza, né? Temos um jovem gênio aqui, temos um mini gênio, mas depois a gente fala. Master gênio, mini gênio. E foi assim, aí eu fui pro rock, né? E aí eu fui mesmo pro rock, virei punk, aí tive o moicano, cabelão, raspado. Era punk mesmo, assim, eu não ouvia rock, eu mergulhei. E foi uma fase muito complicada. Cercado de tudo que vocês imaginam, de droga, de álcool, de confusão, de briga, muita briga. E minha mãe conheceu Jesus. E minha mãe ficava orando por mim, me convidando para ir para a igreja. E ela ficava 6 anos, ela orava por mim, vamos para aí. Aí tinha dia que eu falava, sexta-feira eu vou, porque sexta-feira na igreja dela é o dia que expulsava os demônios. E aí ela achava que eu estava cheio de demônios, né, por causa do rock. E aí ela me chamava para ir na sexta-feira. E meu quarto era só pôster, assim, no teto, nas paredes, tudo pôster, preto, cabelo, demônio, tudo. E aí, minha mãe falou, sexta-feira você vai para a igreja, vamos para a igreja? Eu falei, vou, mãe. Aí quando chegava sexta-feira, eu falava tudo, aí de repente tocava o telefone. Eu morava no prédio, ou então alguém gritava, o pessoal me chamava de Chora. Chora! Aí minha mãe olhava para mim assim, eu olhava para ela, aí eu já sabia que eu não ia para a igreja. Eu falei, mãe, eu vou ali conversar com ele, eu já volto. Aí eu não voltava mais. Às vezes saía sexta, eu voltava só no domingo. Mas minha mãe sempre orando por mim. Até que um dia eu fui. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava no mundo procurando por causa de um monte de coisas que a gente não sabia. E hoje, como vocês têm líderes, vocês têm pessoas sobre a vida de vocês, pessoas espirituais, que podem sentar e te falar, cara, sabe essa angústia que você tem? Sabe esse vazio que você tem, que você está sozinho? Você pensa que ninguém te ama? Sabe essa vontade, às vezes, de não sair de casa? Cara, isso aí é um vazio que você tem dentro de você, que só vai ser preenchido por Deus, pelo Espírito Santo. Só que ninguém fala com isso. Então eu procurava um show de rock. Eu procurava. Tem música, tem pessoa pulando, então ali deve ter alegria ali. E eu ia porque eu queria ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Então tem uma bagunça aqui, eu vou lá. Tem aqui, eu vou lá. Mas no final da noite era sempre igual, eu voltava para casa vazio. E eu não conseguia preencher aquilo que estava, aquele buraco que estava dentro de mim. E até que um dia, depois de tanto, mergulhado muito, muita confusão, e não achava nada. Né? E eu fiquei muito. Não, vou falar um pouquinho mesmo. Senão eu sei que eu vou estar falando aqui. Fala você. A pastora falou para eu falar aqui. Gente, boa tarde. Para mim é um privilégio estar com vocês, né? Como diz o Mateus, tia, a gente está fazendo aqui, faz tanto tempo que você não veio aqui. E para a gente para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né, de como foi a vida para a gente, como Jesus nos alcançou, né? Eu não nasci num berço evangélico. Eu tenho 6 irmãos, né? 2 irmãos e 4 irmãs. Somos em 7. E a minha infância foi bem difícil, assim, para o meu pai bebia, né? Batia na minha mãe, foi tudo muito complicado. E eu fui conhecer Jesus com 18 anos. 18 anos. Eu fui na igreja da pastora Vera. E que era dela, que ela ia. Como assim? Se eu tinha 18, como é que ela era das... Não era verdade isso. Eu fui numa reunião de jovens, dia de sábado, e eu sofria muito. Eu sempre tinha muitos problemas mesmo assim com essa questão da minha mãe, do meu pai, e eu era muito, como era a caçula das mulheres. Então, assim, eu sempre fui também realmente muito mimada, não mimada pela minha mãe, porque ela não tinha tempo de mimar, né? Mas ela sempre cuidava muito em demasia até de mim, né? Por conta dos problemas que eu tinha de saúde.
Mas, quando eu conheci Jesus, que eu fui na igreja com 18 anos, eu tinha essa busca por Jesus. Assim, eu queria conhecer quem é que podia realmente satisfazer o vazio que eu tinha dentro de mim. E eu sempre fui uma pessoa muito pensativa, então eu olhava para o céu, eu olhava para o mar, dá até uma música. E eu olhava para tudo quanto era lugar, e assim eu procurava uma resposta, né, de qual o sentido da vida? E, de repente, você pergunta isso também. Qual o sentido da vida? Para que existo? Por que estou aqui? Onde está a felicidade? Né? São perguntas que a gente faz e que os adolescentes, principalmente, fazem porque está nessa transição, né, realmente de ser criança para adolescente. E isso é uma coisa muito boa, assim, na verdade, essas perguntas. Né? Mas você realmente precisa ter as respostas. Precisa também ser curioso, né? E está aí, como o Emerson falou, os líderes para te ajudar nessa busca. Eu não tinha, na época, eu não tinha esse respaldo, né? Quando eu fui para a igreja, muitas pessoas me acolheram. Então, eu tive a própria irmã da pastora Vera, que é a Neide, né, me levava para a casa dela, a gente tinha tempos de oração, porque não existia célula que vocês têm, mas vocês têm a célula hoje que você pode compartilhar aquilo que você está passando para o seu líder falar. Né? E, na época, eu tinha a Neide, né, tinha a própria pastora, né, e outras pessoas que me ajudavam nisso. Mas eu vivia ainda muitos conflitos dentro da igreja, e isso é natural que você sinta. Alguns conflitos, algumas dúvidas. Né? Mas o importante é que assim, eu tinha um coração ensinável. Tem muitas coisas que eu demorei para aprender, né, pastora? A pastora está aqui para dizer. A gente demora mesmo para aprender, mas está tudo bem. O que é realmente importante é que a gente permaneça, que você permaneça na presença de Deus. Hoje você está aqui com a oportunidade de ter encontrado Jesus. Ou você veio do berço, ou você não veio, mas você está aqui. Então, você tem a oportunidade de estar aqui, de ser cuidado. Então, aproveita isso. Né? Então, eu sempre tive um coração que eu queria entender. E, apesar das minhas desconfianças de mim mesma, que eu achava que tinha que ser perfeita na casa de Deus, né? Então, às vezes, eu ficava assim, e agora? Né? Aí eu... Então, dentro da igreja mesmo, gente, a gente precisa buscar esse lugar de ajuda mesmo, de você falar dos seus sentimentos. Não tem problema. É o lugar que você precisa. Você precisa ter um amigo. Na igreja, nós precisamos ter amigos e a gente precisa ter pessoas relacionáveis, assim, que você se relaciona. Você não pode ficar sozinha. Essa semana passada eu mandei para as mulheres. Né? Ovelha sozinho petisco de lobo, né, que eles falam, petisco de lobo. Então, você não pode ficar sozinho, mesmo. Por quê? Porque tem muitos enganos do diabo e também da sua própria mente. Nós, como somos adolescentes, e até quando somos adultos, a gente tende a confiar no nosso cérebro e na nossa mente, achando que tudo que vem na nossa mente é correto. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode confiar no nosso coração, porque ele é enganoso. E o coração que fala ali é realmente a mente. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos que você tem, porque eles também são mentirosos, sabia? Fala aí para a pessoa do seu lado. Você sabia que os seus pensamentos, muitas vezes, são mentirosos? A sua mente mente para você? A mente mente. O seu cérebro mente. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu era adolescente, eu ia muito nas emoções. As emoções iam e eu ia atrás. As emoções iam e eu ia atrás. Então, você, às vezes, você acha que está... eu estou apaixonado. Aí a mente vai e você vai atrás. Tentando ser... Né? E ela tentando te enganar. Então, a gente realmente precisa trazer essa mente, esses pensamentos, como a Joyce Meyer mesmo fala, para você pegar e falar, peraí, o que eu estou pensando? Sabe assim? Pensar no que você está pensando. O que eu estou pensando? De repente vem o pensamento de inveja do outro. E não vem me dizer que não sente, que sente. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja.
Sentimento de inveja, sentimento de ciúmes, né? Sentimento de... Que mais? Fala aí. Bora, galera. Que mais que a gente sente? Medo, culpa, dor, orgulho. Que mais? Raiva. Ansiedade, exatamente. São todos esses sentimentos que a gente sente e que, se a gente não controla eles, eles mesmos destroem a nossa vida. Então, eu fui muito naquilo que eu estava sentindo, e aí eu sempre tive um problema de pensar demais, e aí eu pensava até o que o outro estava pensando sem o outro pensar. Já pensou isso? Você olha para a pessoa, você fala assim, olha para a pessoa, a pastora está ali, vai, pastora, mexe no celular. Aí você olha para a pastora e fala assim, ela deve estar pensando em mim, em alguma coisa que eu fiz, e aí ela não falou comigo, e aí, sabe assim? Então, esse pensamento, ele não é bom. Esse pensamento, ele desagrada a Deus e ele acaba te levando para um buraco fundo, muitas vezes de vitimismo, de medo, de ficar sozinho, de não conversar com o outro. E aí a gente precisa esclarecer esses pensamentos. Como é que você pode esclarecer os pensamentos? Numa devocional, quando você está escrevendo, escreve aí o que você está pensando. Às vezes você vai chocar, você vai ficar chocada. Nossa, eu estou pensando isso. Ou eu estou imaginando isso daquela pessoa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso nos afasta dos nossos amigos, nos afastam da nossa célula, das pessoas que muitas vezes nós confiamos, porque o diabo ele vai minando mentiras na sua mente e no seu coração. E aí você precisa buscar o Senhor e falar, Senhor, limpa o meu coração, purifica o meu coração, me ajuda, né? Então, eu passei 3 anos fora da igreja por conta da minha mente, das mentiras que estavam nela. Só que eu amava Deus, e para mim Deus se apresentou de uma forma muito maravilhosa, assim, de resgate. Eu falo que Deus ele é o meu resgatador, Ele me resgatou, porque eu estava vivendo assim de uma forma, o pastor perguntou no domingo passado, o que eu seria se eu não estivesse na igreja, né? Essa foi a pergunta dele. E aí eu fui lá longe, eu estaria morta com certeza, sem dúvida, né? Ou estaria viciada em alguma coisa, se eu não estivesse aqui. Então, esse resgate foi para mim fundamental. Então, eu voltei para Jesus e nunca mais saí. As lutas continuam diariamente? Sim. Mas eu continuei ali. Mesmo minha mãe, que ela não era crente. Minha mãe foi se converter muito depois. A gente teve que orar por ela. E, às vezes, você tem o privilégio de ter uma mãe que é convertida. E um pai, e uma avó, uma tia, né? Então você tem esse privilégio. Eu não tive esse privilégio, minha mãe não era. Minha mãe, eu estava na igreja e eu lembro que muitas vezes eu orava muito, fazia muito jejum, tudo. E eu lembro que à noite eu me ajoelhava para orar, né? E uma vez ela me chutou, eu orando. Ela não tinha Jesus, tá, gente? Ela me chutou e ela falou: "Vai, levanta daí". Eu falei, Jesus Cristo. Então, assim, assim, eu não tinha, muitas vezes, o apoio dela para ir para a igreja. E aí eu tive que fazer o contrário. Às vezes, a mãe ora para o filho ir para a igreja, né? Eu tive que orar para o meu pai, para a minha mãe ir para a igreja. O Emerson, a mãe dele orou. Mas, no meu caso, eu orei. As minhas irmãs oraram. Então, se você tem Jesus, você é capaz disso. Às vezes a gente fica num lugar de que, mas ninguém me chamou para ir para a igreja, ninguém me chamou para ir no acampamento, ninguém me chamou. Se você aceitou Jesus e você tem Jesus dentro de você, do seu coração, você precisa pegar essa responsabilidade de ter Jesus e se capacitar e ter coragem, ousadia. Você tem Jesus dentro de você. Então, quando isso caiu em mim, na minha identidade, aí eu fui evangelizar. Então, eu já chegava na igreja, já limpava a igreja, já limpava... Sabe assim, igual vocês fazem aqui? Não? Não? Não fazem? Não fazem? Ué. Então, assim, são coisas que queimavam dentro de mim, que eu queria falar de Jesus para as outras pessoas.
E eu queria estar na casa de Deus fazendo muitas coisas. Então eu ia, pastor, o que precisa fazer? Ele falou, Edna, precisa evangelizar ali na frente. Aí eu, tá bom, eu pegava os panfletos e ia lá para frente. Não, Edna, agora tem que varrer a igreja, deixa essa igreja limpa aqui. E às vezes era só mais eu e mais uma pessoa. A gente pegava a vassoura, né? Porque era o servir. Amém? Vou parar um pouquinho. Amém. Muito bom. Eu quero ler um texto para vocês. Esse texto está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. E ele diz assim: o Senhor veio a mim e me disse, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já escolhi você. E antes que você nascesse, eu te separei. E eu determinei você para ser profeta sobre as pessoas. E eu disse, Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito menino. E o Senhor, porém, me disse, não diga que você é menino. A todos que eu enviar, você vai dizer aquilo que eu falar para você. Não tenha medo, porque eu estou com você e eu vou te proteger. Amém? E esse versículo, né, eu falando com o Senhor, e ele trouxe para mim para falar para vocês. Jeremias, ele era adolescente aqui quando Deus falou para ele. Ele tinha 13 anos, quando Deus chegou e disse isso para ele. Eu não sei como é que Jeremias estava. Eu não sei se ele já tinha nascido, né, num berço, uma família que era cristã, ou se a família... A gente não tem noção. De repente já era, né? Mas o que chama a atenção é que ele conseguiu ouvir Deus, adolescente. Né? Ele conseguiu ouvir Deus falar para ele isso. E essa fase, né, que o pastor Hermes falou, a pastora Edna, em meio às lutas dos adolescentes, eu também vivi. E é uma fase difícil, porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Quando nós, nas lutas nossas, né, de adolescente, nós não conseguimos ouvir nem mesmo os conselhos dos nossos pais. E nem das pessoas que amam cada um de nós, porque nós achamos que todo mundo está contra a gente. Né? Às vezes nós nem contamos nada para eles. Os nossos amigos sabem as coisas, mas nossos pais não sabem. Ou nós ficamos para dentro, né? Como a pastora Edna falou, de vários sentimentos aqui. Então, às vezes, vem o sentimento de medo, o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva, porque os pais falam coisas, os pais proíbem coisas, os pais, né, exigem coisas. E a gente fica com aquilo dentro e vamos nos fechando, né? Mas eu quero dizer para você que Deus ouve você. Tá? Deus ouve você. Porque você é a pessoa que Ele mais ama. Ele não tem filho igual, né? Às vezes nós temos irmãos parecidos na família, mas Deus, cada um aqui para Ele, é diferente e único para Ele. Então, cada um de você aqui, seja qual for o que você está vivendo, a sua dor, o seu medo, a sua tristeza, a sua revolta, ou de repente você não está vivendo nada, porque tem pessoas que ele está ali, nada está perturbando ele. Mas Deus conhece você. E uma coisa muito especial, né, que o pastor Wesley falou sobre adoração, sobre nós entendermos, para adorar a Deus, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nesse Pai que Ele está nos vendo e nos ouvindo. Aqui Ele falou para Jeremias, Ele fala para você, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te amei, eu já decidi algo para você. E a hora que você nasceu, pronto, eu que peguei você no colo. E, de repente, você nem consegue confiar nisso, porque tantas situações que você já viveu. O pastor Hermes falou que o pai dele foi embora, deixou a mãe, foi viver com outra mulher, a irmã dele ficou menor e ele com 11 anos, já pensou 11 anos e meio tudo isso, a mãe nunca trabalhou, então é uma luta. A pastora Edna já era, os pais dela também estavam separados e a mãe dela servia a outros deuses, né, as outros tipos de lutas. E eu, com 5 anos, Deus resgatou a minha família. Com 5 anos, Deus trouxe a gente para São Paulo e aí nós chegamos em julho, em setembro, a minha família foi para a igreja. Então, meu pai, minha mãe, todo mundo se converteu, então eu já nasci nisso. Mas com 8 anos, eu consegui ouvir Deus falar comigo.
E quando ele falou comigo com 8 anos, eu passei vários dias chorando, porque era algo muito forte, muito profundo. O meu pai sempre cuidou muito de mim até os 5 anos, porque eu tinha 5, depois tinha meu irmão com 2, então minha mãe cuidava, aí ela ficou grávida da minha irmã nasceu, então minha mãe dava conta dos 2, e meu pai cuidava de mim. Mas quando eu já fui fazendo 6 anos, né, e chegamos em São Paulo, era outra vida, e eu já fiquei de lado. Então ele já teve que trabalhar em outras coisas aqui em São Paulo. A minha mãe eram 10 filhos, então se ela não dá, até o 5º, acho que ela deu atenção, do 5º para frente não deu mais, né? 10 filhos. Então, eu não tive a atenção da minha mãe. Minha mãe não penteou meu cabelo, muito pouco minha mãe ficou comigo, muito pouco a minha mãe conversava comigo, era meu pai mais que conversava, ou as minhas irmãs que cuidavam de mim quando dava, né? Porque elas já eram mais velhas, e a diferença de uma irmã mais velha que eu, nós temos 5 anos. Então, quando eu tinha 8, ela já tinha seus 12, 13. Ela tinha uma vida, ela era adolescente, e na minha época, 12, 13 anos, você já trabalhava fora registrado. Então, eu era sozinha. Eu não tinha uma irmã acima de mim para me amparar, porque todas trabalhavam, tinha a vida delas de adultas, né? E a menor que eu era a outra que era bebê, então piorou. E minha mãe, como ela era 10ª, ela virou xodó da mamãe, né? Então eu fiquei ali à mercê, né? Todo mundo vivendo as suas vidas, os 2 menores que eu, era quando a minha mãe cuidava mais. Mas o amor de Deus pela minha vida, que eu, com esses 5 anos, eles encontraram Jesus. Então, essa vida de Jesus fez muita diferença na minha vida. O Senhor colocou várias vizinhas da minha mãe. A minha primeira amiga, né, que nós fizemos amizade, foi a Ana Maria, que é aqui da igreja. E eu tinha 6 para 7 anos, ela tinha uns 4. E eu já estava estudando, então eu comecei a ensiná-la a ler. E nós fizemos aquela amizade. Então, os pais dela eram bem mais novos que os meus pais. E aí, eu tinha uma referência diferente. Eles brincavam comigo, eles conversavam comigo. Eu fui, né, hoje, eu vejo quanto Deus cuidou de mim. Porque a palavra fala, se o pai e a mãe não estão cuidando de você, Deus cuida de você, né? E meu pai foi um homem alcoólatra antes. Meu pai teve muitos problemas. Mas quando ele veio para Jesus, ele mudou muito. E quando eu tinha mais ou menos 16 anos, que poderia, né, crescer com ele, ele faleceu. Então, eu fiquei mais desamparada ainda, né? Sem pai e sem mãe. Porque minha mãe continuou cuidando da casa, cuidando da minha irmã mais nova, e eu sempre fui, desde os 8 anos, o braço direito dela, para lavar a louça, para varrer a casa, para secar a louça, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu faz tudo, né? Até mesmo quando as vizinhas queriam alguma coisa, ela, Vera, vai lá e faz isso para fulana, faz isso para ciclana, vai fazer para outra. Então, a minha vida foi assim. Mas com esses 8 anos, que eu senti esse amor de Deus, Deus foi colocando pessoas. E, de repente, se você não consegue, né? Seus pais são separados, ou seus pais não se conversam, ou você não tem liberdade para conversar. Mas eu sei que Deus tem colocado pessoas para conversar com você, mas pessoas para ajudar você. Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês hoje à tarde, que vocês possam se apegar a pessoas melhores que você, pessoas mais fortes em Deus que você. Né? Ouça seus líderes, esteja a isso, não se junte com pessoas menos que, ao invés de fortalecer você para Deus, fortalecer você como uma mulher, fortalecer você como homem, né? Vocês são adolescentes, mas fortalecer, eu digo, em coisas boas. Né? A vida do pastor Hermes só mudou quando Jesus entrou na vida dele, porque a mãe dele orou muito. Né? Orou muito por ele. Ele sabe de onde ele veio e ele não estaria mais aqui também se Jesus não encontrasse ele. Assim também como a pastora Edna, né? Mas eu só tive um relacionamento com a minha mãe depois que eu casei, o meu primeiro filho, que aí ela foi me ensinar a ser mãe, né? E aí nós começamos a ter relacionamento. Mas o Senhor colocou tantas pessoas, me ensinaram com 11 anos, com 12 anos. Eu não sabia o que ia ficar mocinha, eu não sabia nada. Nada, gente. E em Deus, tudo eu aprendi, Deus que me ensinou. Através das coisas, ele falava comigo, eu conseguia ouvir a voz dele. E ele falava, filha, é isso, filha, faz assim, filha. Então, eu sempre tive esse coração, como a pastora Edna falou, que depois ela aprendeu, eu aprendi cedo a ter um coração obediente. Por maior que fossem as minhas dores, a minha solidão, a minha tristeza,
né? Muitas vezes angústia, depressão. Hoje eu vejo que eu tive depressão, né? A depressão na adolescência, estar sozinha, né? Mas foi tudo Deus que cuidou de mim. Porque Ele tinha esse plano, tá? Como Ele tem para você. Ele tem esse plano para você. E, independentemente das coisas, eu não sei como é a sua vida, se você apanhou, se você apanha, se você é desprezado, se você fica sozinho dentro de casa, né? Se você não tem atenção, se você tem atenção demais, né? Mas que você possa enxergar que Deus te ama, como nós cantamos hoje. E você é muito especial. Você é muito importante para Deus. E que você possa buscar isso, né? Falar mesmo, sabe? Todos os dias. Falar, Deus, eu estou aqui. Eu sou a Ana, eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou o Pedro. Eu estou aqui. Deus, eu sei que em Jeremias fala que o Senhor me amou. E o Senhor quis me pôr aqui. Então, Deus, só o Senhor sabe o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Deus. Eu quero. Sabe quando você quer aquele celular que de repente seu pai não te deu ainda, né? Hã? Ou uma roupa, um tênis, alguma coisa que você quer aí, como é que você faz? Né? Você pode falar com Deus, não estou dizendo para pedir o celular, não, né? Mas falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim? Nem o pastor, eu estou falando porque eu praticamente nasci, né, na igreja, o pastor Emerson não nasceu, a pastora Edna, e eles não sabiam em quem perguntar, né? Não tinha em quem também, então o mundo que teve que ensinar muitas coisas, mas eu aprendi a falar com Deus. Eu aprendi a falar, Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu preciso mudar nisso. Eu não sei como é que eu vou mudar. Eu tenho inveja. Deus, eu tenho raiva. Deus, eu minto. Eu sou falsa. Eu sou crítica, Deus. Eu falava para Deus. Como é que eu saio disso? Eu sou vingativa. Então eu falava, eu quero mudar, Deus. Eu quero mudar. E mesmo na igreja, aprendendo, né? Crescendo, passei na fase de vocês, mas eu sempre também estive dentro da igreja servindo. Servia no Kids, servia com adolescentes, servia com jovens, servia com mulheres. Fui crescendo assim. Porque eu aprendi que a minha vida era para servir a Deus. Amém? Era para servir a Deus. E todos nós nascemos para isso. A nossa vida, eu e você, a nossa vida pertence e tem a natureza de Deus. Vocês nasceram primeiro no coração de Deus, tá? Primeiro no coração de Deus. E assim como Jeremias, que tinha 13 anos, Deus disse isso para ele, Davi também era menino. E Davi também era solitário. Davi escreveu muitos salmos, triste, de solidão. Tanto que o pai dele esqueceu até que tinha ele. Mas ele conseguiu ouvir Deus. Jeremias ouviu Deus. Samuel era menino e ele ouviu Deus. E Deus quer que você ouça Ele. Se você não está conseguindo ouvir Deus, como o pastor Hermes falou, a pastora Edna também, né? A mente, nossa mente, né? É muita coisa, é muito pensamento, é uma loucura. Mas vocês não precisam passar por inúmeras coisas que eu passei, né? Eu passei no sentido lutas e eu não entendia, mas eu aprendi e hoje a Vida Nova está aqui, onde nós temos várias ferramentas para vocês e onde nós temos encontro com Deus, que alguns foram e outros irão. E então há muita coisa que eu não recebi de ninguém, eu recebi de Deus e hoje Deus deu várias pessoas para tocar vocês. Hoje vocês têm os pastores Wesley e Tairine aqui com vocês e líderes, né? Grazi, Mateus, Luana, Juliana também é, né? A Ju, o Maxwell, né? Malu, o Dinália, Clara, Cíntia. Olha, gente, que coisa boa demais! Vocês estão muito amados, né? Muito amados, muito amados. Então você tem 10 anos, 11 anos ou 15 aí, Deus tem muito para acrescentar para você. Mas você precisa ouvir Deus, tá? Ouça Deus, né? Eu louvo a Deus, eu escolhi, quando eu tinha, né, como a pastora Edna falou, paixões, nossa, eu tive tanta paixão, né? Uma hora eu estava apaixonada, daqui a pouco apaixonada por outro, daqui a pouco outro, porque isso acontece. Mas eu tive discernimento de saber o que Deus tinha para mim. Eu tive discernimento do que Deus tinha para mim com 15 anos, com 16 anos, quando surgiu alguma proposta. Então, eu sempre falei para Deus, Deus,
eu posso ficar sem essa pessoa que eu estou apaixonada, que eu acho que eu estou amando, que eu vou morrer sem ela, mas eu não posso ficar sem ti. Eu não me vejo sem ficar, né? Ficar sem ti, sem te ouvir. Eu não me vejo, Deus, e eu não quero isso. Então, eu fui aprendendo, tá? E estou aprendendo até hoje. Cada vez que Deus fala comigo coisas, né, eu choro diante da presença dEle. Eu falo, Senhor, eu estou aqui, eu quero te obedecer. Eu quero te ouvir, Deus. Eu preciso te ouvir. A minha alma tem sede de ouvir a ti. Eu posso ficar sem nada. Eu sempre falo para Deus, eu não preciso de nada. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de casas, não preciso de carros, coisas assim supérfluas, que tanta pessoa quer tanta coisa. Eu quero ouvir a tua voz. Tá? Então, vocês são muito lindos, muito especiais, muito importantes para Deus. Estão me ouvindo aí, aquela galerinha ali que estão papeando ali um pouquinho, virem um pouquinho, lindezas. Deus ama todos vocês. Vocês são muito especiais, muito importantes. Por isso que Deus trouxe vocês até aqui, essa tarde. Talvez você não está nem prestando atenção, você não está ouvindo direito, mas eu sei que na hora certa o Espírito Santo vai falar com você. Porque aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes eu ia para a igreja, eu não estava entendendo nada, mas eu ia. E uma coisa, né? Eu vi um pastor falando que o pai dele obrigava ele para a igreja, quando ele era menino. Você vai para a igreja, sim. Você vai, ponto final. E aí ele falou, ainda bem que meu pai me obrigava. E ele disse assim, porque hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um homem transformado. Então eu sei que os pais de vocês não estão obrigando vocês a vir para a casa do Senhor. E se eles estão obrigando, é porque Deus está forjando vocês, tá? Está trabalhando em vocês. Porque, gente, não existe. Eles estão protegendo vocês, porque eles amam vocês. Tá? O pai de vocês ama vocês, a mãe de vocês ama vocês. Tá bom, pastor Hermes? Quantos anos tem aqui? 11? Quem tem 11 anos? Ninguém tem 11? Tem. 11. O que mais? 10. 12. Quem tem 12? 13. Vocês não têm idade nenhuma, gente? 25, 40. É até 17. Ó, mexe seu cabelo aí. Cadê? Pega o seu cabelo. Mexe cada um no seu cabelo. Mexe seu cabelo. Mexe aí no cabelo dele. Sabe o seu cabelo? Foi Deus quem criou. Do jeito que ele queria que fosse. Sabe o seu nariz? Mexe aí no seu nariz. Foi Deus quem criou o seu nariz do jeito que ele queria. A sua orelha, a sua cor. Você foi criado por Deus. Isso chama-se identidade. Você saber quem você é e por quem você foi criado. Você pega a identidade. Quem já tem carteira de identidade? Alguém tem carteira de identidade? Carteira de identidade? RG. Até o Luca tem, não tem? Não é carteira de identidade? Não. Até os bebês. O Luca tem RG? Eu tenho RG. Ah, então não é carteira de identidade. Tem RG aí? Tem. Ó, o seu RG, ele diz de quem você é filho, da onde você veio, data de nascimento. Ele fala, isso aqui é a sua identidade. Ele fala sobre você. E saber a sua identidade é saber de quem você é filho, de onde você veio. E nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo. O que o inimigo quer fazer é tirar a sua identidade. Você não saber de quem você é filho. Ele fala aqui a minha data de nascimento, tem os meus dados aqui. Quais são os seus dados? Você é um menino, você é uma menina, você nasceu homem, você nasceu mulher. Você é aquilo que Deus criou para você ser. Deus não errou quando Ele fez a sua cor, quando Ele fez seu cabelo, seu nariz, o seu gênero. Deus não erra. Mas o mundo quer que a gente não saiba quem nós somos. E aí Ele quer bagunçar a nossa identidade. Eles são filhos, são criados por Deus. E Ele não errou. E que nós possamos ter isso no nosso coração. Essa é uma coisa eu queria deixar para vocês, para terminar, que fala sobre o reino de Deus. Em Mateus 13, 44, diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro, eu vou pegar o outro, que é um homem que era um negociante de pérolas. Ele procurava pérolas. E aí diz que quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Porque aquela pérola era mais valiosa que tudo. O reino de Deus
é a pérola de grande valor. E o resto não tem valor nenhum próximo, perto do reino de Deus. Nós somos criados por Ele. Uma das maiores dificuldades de todos os seres humanos, e principalmente os seres humaninhos adolescentes, é a questão do faço ou não faço, pode ou não posso, como é que eu agrado a Deus? Pode ouvir essa música, posso fazer isso, posso tocar aquilo, mas o mais importante da gente saber é que a gente precisa conhecer a Deus. Você conhece a Deus, você vai conhecer a vontade. Porque senão a gente fica lutando só para não pecar. E é difícil, né? Ou eu não vou fazer isso aqui, ou eu não posso fazer isso aqui, eu não posso olhar, oh meu Deus, eu não posso ouvir. Isso se você conhece a Deus, os discípulos, eles eram jovens também. Aqueles apóstolos que andaram com Jesus, eles eram jovens. Tem os estudiosos que dizem que muitos deles eram menores de idade. Porque teve um momento que tinha que pagar o imposto, e aí eles perguntaram, e aí Jesus, a gente paga o imposto ou não paga? Jesus falou, não. Pega uma moeda. Aí pegou a moeda. O que tem no rosto aí atrás da moeda? Ah, o rosto de César, é o imperador. Ele falou, então, tem que pagar o imposto. Dá a César o que é de César. Aí ele falou para Pedro, Pedro, vai lá, pega um peixe, e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda para nós pagar. Você paga seu imposto e o meu. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que os outros discípulos não eram maiores de idade, porque eles não pagaram imposto. Só Pedro e Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eles eram jovens. E eles também enfrentaram muitas dificuldades, muitos conflitos. Mas, servir a Deus, o reino de Deus, não é um conjunto de regras. O Evangelho não é um conjunto de normas para você seguir. Olha, eu não vou ouvir música do mundo. Hoje eu não ouvi, fiz um traço. Eu não vou falar palavrão, hoje eu não fiz. Mas um dia você vai falar, e você fala, meu Deus, está tudo perdido, eu falei o palavrão. Não, o reino de Deus não é um conjunto de regras. O reino de Deus, o Evangelho, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Aqueles discípulos, eles conheceram uma pessoa. Eles não conheceram o conjunto. Eles conheceram uma pessoa que transformou eles de dentro para fora. E aí, a partir do conhecimento daquela pessoa, que é Jesus, eles já não queriam mais pecar. Eles já não queriam mais falar palavrão. Eles já não queriam mais nada que não agradasse a Deus. Mas porque eles conheceram uma pessoa. Então, a nossa oração é que vocês conheçam a Jesus. Conheçam uma pessoa. E a profundidade do amor. Vocês conhecendo o amor de Cristo por vocês. O resto é uma consequência. Você vai acordar de manhã querendo agradar a Deus e não lutando contra um comportamento. Então conheçam a Deus e ouçam aqueles que vieram antes de vocês. Para acabar, tem um versículo, um texto que diz assim, eu separei aqui, agora é para acabar mesmo. Prometo. Esse acredito que é. O apóstolo Paulo, orando pela galera que morava numa cidade chamada Éfeso, ele diz assim, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça vocês no seu íntimo com o poder do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Eu oro para que vocês estejam alicerçados em amor, e assim vocês possam conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Então a nossa oração é que vocês conheçam a profundidade do amor. A profundidade do amor. E aí você conhecendo esse amor, as outras coisas vão fluir de dentro. É uma luta, todos os dias a gente luta, mas é uma luta sabendo que nós somos mais que vencedores. Vocês foram criados por Deus. Vocês são lindos e bonitos, porque Deus criou. Amém? A gente quer orar por vocês, né? Vocês ungem eles? Vamos ficar em pé? Nós queremos orar por vocês, nós vamos ungir a mente de todos vocês e abençoar a vida de vocês. Assim como o Senhor trabalhou na nossa vida, nós declaramos o trabalhar de Deus na vida de vocês. Vocês vão crescer e frutificar. Amém?
graça, Senhor Jesus, pelo teu amor. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua obra na cruz, que nos resgatou, Senhor. Senhor, o teu sangue, Pai, nos tirou das trevas, Pai, da depressão, as trevas da ansiedade, as trevas, Pai, do medo, e nos trouxe para a luz do teu amor. E hoje nós podemos andar em amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor formou a igreja, e é na igreja que nós crescemos, é na igreja que nós aprendemos, Pai, é na igreja que nós amamos uns aos outros, que nós ajudamos uns aos outros. E essa tarde é uma tarde tão especial, Senhor. Estamos aqui, Pai, com os adolescentes na tua casa. Pai, esses jovens, adolescentes, crianças, Pai, tão especiais, Senhor, que têm crescido, Senhor, que têm, Pai, ouvido a tua voz, que também têm enfrentado lutas, Pai, que são típicas da idade, Senhor. Outros têm enfrentado lutas piores do que a idade, Senhor. Cada um tem, Senhor, uma vivência, cada um tem uma realidade, mas em todas as coisas o Senhor está no controle de tudo. E nós queremos orar por cada adolescente, Pai, cada menino, cada menina aqui nessa tarde. Senhor, o Senhor conhece a cada realidade, aqueles que enfrentam medo, aqueles que enfrentam, Senhor, angústias. Nós oramos, Pai, livra-os do medo nessa tarde. Aqueles que enfrentam a depressão, Pai, a ansiedade, nós oramos em nome de Jesus, que sejam quebradas, Pai, todas as cadeias da mente, todas as mentiras do inimigo, Pai, até mesmo vontade de atentar contra a própria vida, Senhor, Pai, aqueles que pensam que não tem valor, aqueles que pensam em sumir, aqueles que pensam que ninguém vai sentir falta deles, isso é uma mentira em nome de Jesus, porque todos eles são amados do Senhor, todos foram criados pelo Senhor, então que as mentes sejam renovadas nessa tarde, através da unção, através da transformação do Teu Espírito, Senhor. Aqueles que enfrentam, Senhor, uma realidade em casa de luta, aqueles que enfrentam uma casa, Senhor, muitas vezes violenta, aqueles que enfrentam, Senhor, brigas em casas, discussões. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, para que a Tua paz venha primeiramente nos corações, Senhor, e dos corações venha frutificar nessa casa. Pai, em nome de Jesus, nenhum deles, nós oramos que nenhum deles venha se perder, mas venham crescer em Ti, Senhor. Aqueles que ainda não são líderes, venham se tornar líderes, referências na escola, em casa, Senhor, nas ruas, aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito contrário, Senhor, de abuso, Pai, de abuso, Senhor, emocional, de abuso físico, Senhor, de abuso sexual, em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, Senhor, na vida de todos esses jovens e adolescentes nessa tarde, Pai, em Teu nome de Jesus. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, Senhor, cremos no Teu poder, cremos, Pai, que eles vão sair daqui leves da Tua presença. Senhor, desperta sede por Ti, fome pela Tua presença. Aqueles que têm sido tentados, Senhor, em todas as áreas, Pai, tentados na área sexual, Senhor, tentados, Senhor, por vícios, Pai, drogas, bebidas, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, e que o Teu amor, Senhor, venha lançar nos corações um desejo, Pai, por Ti, fome e sede por Ti, logo na adolescência, logo na juventude, Senhor. É possível um jovem amar ao Senhor, Pai, um adolescente apaixonado por Ti. E eu quero orar em especial, Senhor, pela vida dos pastores, Pai, Wesley e Tairine, Senhor. Há uma grande obra, Senhor, na vida desses pastores. Senhor, um futuro glorioso, Senhor, uma colheita grandiosa, porque, Pai, essa região tem muitos adolescentes, esse bairro tem muitos adolescentes, Pai, e eu creio que o Senhor confiou na vida deste casal, os adolescentes desse bairro. Pai, ajuda-os a entrar nesse bairro, dá sabedoria aos pastores, visão, Senhor, unção, Pai, para que eles tenham uma estratégia para entrar nesse bairro, Senhor, conquistar, Senhor, os adolescentes, assim também juntamente com os líderes que os acompanham, cada líder, Senhor, fortalece, porque os líderes, Pai, também passam por dificuldades, Senhor, passam, Senhor, muitas vezes por conflitos da idade, Senhor, mas que eles venham ter a certeza em Ti, Pai, que foram escolhidos pelo Senhor para essa liderança. Pai, oramos por esse grupo, Pai, cremos que esse grupo vai crescer muito, não para para que nós venhamos nos engrandecer, Senhor,
para que nós venhamos, Pai, nos obedecer, não, mas para que o Teu nome seja glorificado, Pai, nessa região. Senhor, nós cremos que o Senhor atuou e falou nos corações aqui nessa tarde, porque a semente da Tua palavra, Pai, foi lançada, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Acho que todo mundo foi edificado, né? Acho que cada um de vocês vai pegar algo do que foi falado e levar para a sua vida, né? A experiência que eles passaram. Já foram adolescentes como vocês, assim como nós já fomos, tivemos as dificuldades que vocês têm, né? Mas são exemplos que vocês conheceram. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Beleza? Vamos juntos? Amém? Será que dá o tempo? Só um jubilinho? Jubileu? Só para a gente encerrar, pode ser? Pode ficar aqui mesmo. Vamos lá fazer uma festa agora? Deixa eu pegar aqui. Tem som aqui? Atenção. Os cegos verão por ti, os mundos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Então vamos ensaiar aí, vai correr pra onde? Vem pra frente, Vai pra correr. direita. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra, vamos já dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Livre Pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra... Bora, meninos! Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, Eu sou livre, eu sou livre. Pessoal, só vamos tirar a nossa foto antes da gente sair, tá bom? Então, pastores também, vamos sair na fotinha aqui. Se tiver alguém lá fora, volta para tirar foto, pelo amor de Deus, tá bom? Vem cá todo mundo aqui na frente, as queridas irmãs intercessoras também, pode vir. Vem vocês aí de cima também. Todo mundo, todo mundo. Quem vai fazer a foto?